Enquanto ele vai fazendo isso, gente, espero que todo mundo seja bem, nesse domingo lindo, né? Ainda envoltos com essa prece bonita da nossa amiga Fátima. Que a gente continue com nossos pensamentos elevados a Jesus, o nosso professor maior, o nosso amigo inseparável, para que ele possa nos ajudar, para que ele consiga realmente estar ao nosso lado e nos dar todo o necessário para que consigamos realmente captar a sua mensagem com o mesmo afinco e dedicação que colocamos em prepará-la. Esse é o nosso objetivo, né? Dessa tarde aqui, dessa noite, na verdade. É difícil não olhar para fora desse sol lindo e falar que é noite, mas já é noite. Depois das 6 já é noite, com certeza. Então, o tema da noite de hoje é para vencer o mal. Olha que legal isso, né? A gente espera aqui, ó. Opa, já acho que já pode. Vamos ver aqui então. Share screen. Opa, que legal. Fale para mim, gente, o que vocês conseguem ver da apresentação? Opa, agora não dá para ver muita coisa, não. Agora está com duas telas interrompidas e uma linha no meio, assim mesmo? Não. Eu preciso... Peraí, só um minutinho. E agora? Dá para ver tela total, tá? Full screen. Agora tá beleza, é a apresentação. Estamos vendo o slide, para vencer Ok, ser então. um moço segurando. Curioso que eu não vejo mais ninguém agora. Peraí, deixa eu olhar aqui uma coisa. Só um minuto. Se você colocar o mouse lá embaixo, você pode ver que tem a sequência de participantes e tal. Não sei no PowerPoint se ele consegue colocar do lado, mas... Só um minuto, deixa eu ver se eu consigo... Show Floating Meeting Controls. Acho que é isso aqui. New Share. Não, quero Share One. Vou tentar de novo. A gente está vendo uma tela branca, Flávio. Não. Vamos de novo. Peraí, só um minutinho, gente. Não, é um. Conseguem ver agora? Agora a gente está vendo as anotações do apresentador, aquela que fica a telinha com dois slides. Não, então tem que fazer o contrário. Tenho que... Quase lá. Quase lá. Só um minuto. Deixa eu swap displays. Aí. Agora tá. Deu. 100%. E agora eu consigo ver vocês. Ah, que legal. Vamos lá então, gente. O tema da noite de hoje é para vencer o mal. Nós olhamos para a televisão, nós lemos notícias, né? Existe muito mal por aí. Mas aí nós perguntamos, será que esse mal sempre existiu? Será que o mal existe em todos os lugares onde olhamos? E a pergunta ainda que não deixa de calar é, será que o mal vai continuar existindo para o futuro? As perguntas muitas vezes não têm respostas para muita gente. Se nós olhamos para o Espiritismo, né? Essa doutrina consoladora, esse Cristo redivivo, que realmente nos mostra o Evangelho de Jesus com outras lentes, com outros olhos, né? O que ele realmente nos diz? Né? O que ele realmente nos fala nesse sentido? Então, óbvio que o mal já existiu lá atrás. Porque se nós pararmos para pensar, lá antigamente, quando nós mesmos fomos criados espíritos, né, simples e ignorantes, nós cometemos vários erros. Nós certamente decepcionamos várias pessoas. Nós magoamos outras, pisamos na bola com algumas outras. Com certeza já praticamos o mal lá atrás. E muitas vezes praticamos o mal ainda nesta encarnação, né? Queremos acreditar que esse mal que praticamos não é um mal com vontade de ser praticado. Mas muitas vezes o mal que às vezes acaba acontecendo, né? Por um descuido, uma falta de concentração, falta de preparação e algo assim. Então, quando olhamos para isso, nós temos que sim, o mal existe ainda hoje. Ele já existiu. Ele ainda continuará existindo por um certo tempo. Mas se eu não paramos de olhar para o todo e fizermos uma viagem para o micro, o mal, né, esse mal que me incomoda ainda,
que muitas vezes é o mal que ainda está aqui dentro, que é o meu comportamento, né, como dissemos, sem preparação, muitas vezes, né, uma palavra maldita ou uma palavra descuidada, né, que pode magoar o outro, assim por diante. Ele nos parece como essa pedra gigante, esse globo gigante, que nós queremos levantar e passar para a montanha. Ele parece muito difícil de ser alcançado, com certeza. Ele parece muito, quase impossível muitas vezes, de falar, nossa, esse mal que eu fiz, ou o mal que me fizeram, como que eu vou superar isso? Como que eu vou passar por cima de uma traição, ou por cima de um abandono, ou por cima de uma situação que me causa um trauma gigantesco? Né? O que aprendemos com o Espiritismo é que sim, existe uma maneira para fazer isso. Sim, é possível. E sim, nós todos passaremos por esse mal. Sairemos desse mal, vamos dizer assim. Então essa que é a ideia de nós batermos esse pequeno papo nesta noite, né? Que vem desse livro chamado Palavras de Vida Eterna, nós tiramos. O capítulo é o 30º, né? E Emmanuel traz vários parágrafos que nos ensinam. Ele começa trazendo uma passagem de Paulo de Tarso, que ele diz que, né, uma carta deles aos Romanos, ele diz que não te deixeis vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Olha que interessante isso, né? Ou seja, quando Paulo de Tarso nos diz isso, o que ele quer falar? O que ele quer dizer com isso? Que só existe uma maneira, gente, né, de vencer o mal. É através do bem. Da mesma maneira, quando olhamos para os nossos jardins, muitas vezes, e aqueles que gostam de natureza, aliás, esse é um hobby que eu adquiri na quarentena, né? Tomar conta de jardim, cortar grama, né? Plantar coisinhas, flores, etc. Uma coisa que eu aprendi na quarentena é que a única maneira de acabar com o mato no jardim é plantando grama. A grama nasce, né? Ela floresce, e ela vai e mata a raiz da praga, vamos dizer assim, do mato, e ela vem bonita, verde, né? Aí você coloca fertilizante, corta direitinho, tem aquele jardim maravilhoso. Então, da mesma maneira acontece com a gente. Se nós quisermos extirpar ou tirar esse mal que não existe, né, dentro de nós, ou se quisermos vencer o mal que nos é feito, não existe outra maneira senão praticarmos o bem. Né? É isso que Paulo de Tarso já disse lá para os Romanos, no capítulo 12º, item 21º, e é isso que aprendemos também com o Espiritismo. Né? Mesmo que ainda muitas vezes a criatura se ache inclinada à vingança, à violência, porque às vezes quando nos fazem o mal, o nosso primeiro ímpeto, aquela coisa instinta, né? Instinto, ou instintivamente falando, ainda é a vingança. Oh, o miserável fez comigo isso, vai pagar por isso. A gente para e fala, peraí, mas como eu que vou falar isso? Como eu que tenho que pensar nisso? Né? Eu sou espírita, sigo Jesus, né? Já penso, né, em Cristo como, né, o modelo guia para a minha vida e assim por diante. Então, muitas vezes, quando recebemos esse mal, né, nós ainda mostramos atitudes de hostilidades, né, diretamente. A gente tem um termo aqui nos Estados Unidos que é bem curioso, que é o passive-aggressive, né, o agressor passivo, vamos dizer assim em português. Ou seja, alguém te faz o mal, você fala, desculpa, eu te magoei. Não magoou não, tá tudo bem. Miserável, vai ver, lá na frente você vai ver o que vai acontecer com você. Ou seja, a gente não consegue lidar com aquilo ainda, aí da boca para fora, tá tudo bem, a gente cria uma camada, uma máscara, só que por dentro nós estamos nos comendo, nos corroendo e assim por diante. Né? Ou seja, espera que ele vai ver o que vai acontecer com ele no futuro. Né? A vingança é um prato que deve se comer frio, aquelas histórias que a gente ouve há muitos e muitos anos. Mas, meus amigos, essa é a hora de fazer diferente. Porque essas histórias, esses contos, essas piadas, esses trocadilhos, já não fazem parte mais da nossa vida. Não deveriam mais fazer parte da nossa vida de cristão. Né? Nós que, de novo, já elegemos Jesus como nosso modelo e guia, como ele reagiria se estivesse em nossa condição, em nossa posição? Como ele reagiria se fosse ofendido, se fosse decepcionado, se fosse magoado, se fosse traído e assim por diante. Né? Continuando. Será que é fácil saber o que é mal? Flávio, mas tem coisas que são muito fáceis.
Por exemplo, alguém vai lá e rouba, né? Tá, é fácil mesmo? Será que é fácil? Aquela pessoa que por acaso roubou, né? Estava com 2 filhos passando fome, estava com dificuldades em casa, sabe? Se a gente começar a tirar, né, as camadas da cebola, nem sempre aquilo que a gente vê é que realmente acontece. No ímpeto, ele foi lá e pegou um pacote de macarrão no mercado e acabou tentando levar para casa, né? Para alimentar a família. Então, nem sempre é fácil, meus amigos, ver o mal como ele nos é apresentado. É por isso que é muito importante, né, voltarmos para o Evangelho e descobrirmos o que nos é mostrado sobre esse conceito de bem e de mal, como aprendemos assim. Então, eu vou contar um segredo para vocês. Um segredo, hein? Um segredo. Vamos falar um pouco mais sobre o mal, só um pouquinho. A gente poder aprender o que ele vem nos dizer e continuamente a gente vai ficar um pouco mais melhor preparado para navegar esse futuro. Então, primeiro deles, se olharmos para a maldade, o dicionário diz que é crueldade, uma qualidade de uma pessoa má, né? Uma característica que é ruim, desumano, alguém que procura prejudicar alguém, ofender, assim por diante. Isso é maldade. Mas mal de maldade, aliás, a palavra vem de maldade, de mal, não é só maldade. Tem mais coisas. Por exemplo, crueldade, perversidade, alguém que se age com maldade, com tirania, fazendo mal, barbaridade, esse comportamento de ação impiedosa, né? Enfim, também é óbvio que são exemplos de mal. Picardia, que é essa maldade ou ação perversa, assim por diante. Temos ali a perversidade, né? Enfim, temos a maledicência e vários outros exemplos, né, de maldade ou de o que é mal no ser humano. Mas aí nós temos uma ferramenta maravilhosa que Deus nos deu, que é chamada consciência. E muitas vezes a consciência, como essa foto aí nos mostra, que temos dois anjinhos, vamos dizer assim. Um deles bem intencionado, querendo nos fazer melhor, nos melhorar. E outro anjinho não tão bem intencionado, porém querendo só as coisas imediatas, ou a vingança, assim por diante, né? Ou seja, esses anjinhos conversam com a gente sempre, né? Através de instintos, através de inspirações, através de, né? Tinha uma ideia, vou fazer tal coisa, vou ligar pro fulano, vou lá oferecer para levar um agasalho, assim. Ou seja, existem em todos nós, meus amigos. É por isso que Kardec, lá no Livro dos Médiuns, fala que todos nós somos médiums. Porque nós estamos em contato com esses espíritos sempre, né? E, de novo, a única maneira de nós conseguirmos ouvir o anjinho que quer o nosso melhor de verdade versus o anjinho que quer o nosso melhor momentâneo, temporário, é atrair o anjinho que quer o nosso melhor sempre. Né? Porque se ficarmos dando ouvidos para aquele que só quer o nosso bem agora, o nosso bem à custa do bem alheio, vamos dizer assim, né? Ou à custa do mal alheio, né? A gente não consegue ouvir o outro. Não dá para ouvir os dois ao mesmo tempo. Né? Então, Emmanuel nos diz que a maneira pela qual nós conseguimos vencer, né, esses instintos maléficos, né, muitas vezes né, nos é dito, nos é intuído, né, não basta termos algo que ele chama de meia bondade, né? Ou seja, aqueles que realmente vão me desculpar e tudo bem, e não vai acontecer nada, o fulano me magoou, me decepcionou, eu desculpo, mas não quero saber dele, né? Perdoa, mas que não apareça mais na minha vida. Já viram isso? Perdoa, mas que não quer nunca mais ver. Ou seja, não perdoou. Nós não perdoamos quando temos esse tipo de comportamento. Né? Porque a ideia é lá dentro. Né? É a adesão que ele chama no campo íntimo. Né? Porque todas as nossas manifestações que acusem essa ou aquela, fulano, ciclano de mal, né? São sempre plantação do mal. Que nós geramos insucessos, desgostos, lá na frente, contra nós mesmos. Joana de Ângeles diz que o mal que me faz mal não é o mal que me fazem, é o mal que eu faço para os outros. Porque lá na frente eu me arrependo. Lá na frente eu falo, não devia ter falado isso. A Karen vai ficar bem triste que eu falei isso para ela. Puxa, falei demais, né?
Ou não falei nada, devia ter falado, porque a Fátima estava precisando de uma ajuda, eu não liguei para ela. Ou seja, situações simples como essa, ou mais complexas, mais complicadas, né? O mal que nós fazemos, né, é o mal que nos incomoda lá na frente. E Emmanuel nos diz que para vencer, né, esse anjinho que fica só com as ideias imediatistas, nós não podemos ter só meia bondade. Nós temos que ser sim, bondosos, né, sempre, né, o mais possível que conseguirmos. Essa é a ideia. E para facilitar um pouco mais ainda, né, eu trouxe algumas ideias do que vem a ser o bem. Né? Ou seja, o Evangelho nos mostra essa fórmula bem clara, né, para extingir esse flagelo, que é o mal, em geral. E ele nos ensina, meus amigos, né, o Evangelho, a como nos comportarmos no bem. As leis morais, as leis divinas, assim por diante. Então, para ficar mais fácil ainda, eu trouxe aqui algumas frases que estão na Gênese e também no Livro dos Espíritos de Kardec. O bem se constitui na correta aplicação das leis divinas ou naturais. Ou seja, sempre que nós estivermos mais próximos das leis divinas ou naturais, nós estamos praticando o bem. Com mais próximos estivermos de Deus, né, ou das vontades divinas, estamos praticando o bem. Ele continua assim. É a aplicação da lei de amor ao próximo decorrente de amar-se a Deus. Ou seja, quando nós amamos nosso próximo, nós provamos para Deus que nós também amamos a Ele. E esse amor ao próximo, a gente já falou algumas vezes antes, tivemos a chance de falar com os amigos antes, esse amor ao próximo tem que ser mais do que só aquele, você é amigo do fulano, porque ele vai me ajudar lá na frente. Você é amigo do ciclano porque eu posso ter um benefício. Não. É o amor ao próximo que não espera nada em troca. É o amor que mais se assemelha ao amor que uma mãe tem para um filho. Que ela ama aquele ser que saiu do seu ventre sem esperar absolutamente nada em troca. Aliás, Emmanuel nos diz que o amor que mais se aproxima de amor que Deus tem para conosco é o amor de uma mãe para um filho ou uma filha. Que lindo isso, né, gente? Ou seja, palmas para as mães aqui que nos acompanham. Aí, Kardec nos ensina ainda mais. Essa existência concreta que nós tivermos, ou seja, as leis divinas conduzem a aplicação do dia a dia. Ou seja, tudo aquilo que nós fazemos, as leis divinas falam mais alto. Seja no nosso trabalho, seja na nossa família, seja, né, na sociedade, no dia a dia, na rua, né, quando interagimos com as pessoas. Porque antigamente, aqueles que vieram de outras religiões, né, devem lembrar que é bem comum que aos domingos de manhã as pessoas iam às igrejas, colocavam as melhores roupas, não é verdade? Chegavam, sentavam, né, naquelas cadeiras, muitas vezes de madeira, né, desconfortáveis, enfim, e ouviam a palavra do padre, do pastor, né, do sacerdote, assim por diante. E depois de ouvirmos essas palavras, nós fazíamos domingo de manhã, gente. A gente voltava para casa, muitas vezes, e voltar para casa, nós voltávamos na nossa vida normal. Ou seja, éramos religiosos lá no templo religioso. Mas quando voltávamos para casa, o comportamento voltava a ser o antigo. Muitas vezes abusávamos do nosso marido ou marida, né? Os filhos, dos empregados, né? Tratávamos mal aqueles que, né, nos serviam, que nos servem, assim por diante. É por isso que nós, espíritas, aprendemos que nós somos espíritas, meus amigos, 24 horas por dia. Não existe mais, eu sou religioso domingo de manhã, ou sábado à noite, ou segunda... Não. Nós devemos usar as leis divinas para nos conduzirem todas as horas, 24 horas por dia. Mas quando a gente vai dormindo? Também. Quando nós nos emancipamos e voltamos para o mundo espiritual, né, para visitar aqueles entes queridos, né, ou para que eles nos visitem, nós continuamos a ser espíritas. Essas leis divinas, elas devem fazer parte do nosso dia a dia. É isso que Kardec quer nos dizer aqui. E para encerrar, né, pode dizer-se que o mal é a ausência do bem, como o frio é a ausência do calor. Aliás, nós que damos graças a William Carrier, né, que inventou o ar-condicionado,
Hoje tem que nem tanto, mas quando a temperatura passa dos 25 graus, já vou lá no termostato e baixo para ficar geladinho, que eu adoro, o ar-condicionado, e sempre agradeço a esse inventor, né, que realmente transformou a humanidade. Mas quando olhamos para o ar-condicionado, o que ele faz? Será que ele realmente esfria o ambiente? Não, pelo contrário. O ar-condicionado, ele tira o ar quente. Ele joga o ar quente lá para fora, através do gás, né? Freon, geralmente, que ele é transportado. Quando ele resfria, ele absorve o calor, ele sai. Lá fora ele transpira, por isso que o ar-condicionado sai água do lado de fora, né? Ele transpira, ele volta o gás para dentro. A hora que ele entra em contato com o calor, ele absorve aquele calor, termodinâmica, sai do ambiente, transpira de novo, respira de novo. Ou seja, o ar-condicionado, gente, ele não esfria o ambiente, ele tira o calor. Da mesma maneira que o mal, ele é a ausência do bem. O mal por si só, entre aspas, ele não existe. Como lá antigamente acreditava-se que existia Deus e um outro Deus que era para o mal. Não existe isso. Né? Aprendemos com o Espiritismo que isso na época era uma fantasia, uma alegoria necessária ainda para que as pessoas tivessem medo desse diabo, desse demônio. Olha que interessante. Se olharmos, por exemplo, a origem da palavra demônio, né, de demon, vamos dizer assim, é algo do grego, é algo especial, é algo diferente. Né, é um ser, né, ou seja, tem nada a ver com maldoso, com, né, tá lá no meio do fogo. Não existe isso. Foram alegorias que nós tivemos que passar por elas para realmente dar mais valor ainda a Deus, ao bem, ao que é bom, né? E assim por diante. Eu trouxe um vídeo para vocês, eu espero que vocês consigam vê-lo, né? Vou tentar passar aqui, vamos tentar, é um vídeo rapidinho, vocês conseguem escutá-lo e vê-lo aí com a conexão de vocês. Deu para ver o vídeo, gente? Ou ouvir, pelo menos? Vamos perguntar para as pessoas que estão ouvindo aqui. Rodolfo, alguém? Deu para ver? Ok, ótimo. Deu sim. Ou seja, nós vemos aqui um bebezinho da direita que está sem a chupeta. Ele chora, porque ele quer a chupeta. Né? Se a gente lembrar que os bebês, a boca é o primeiro... a palavra me fugiu agora. É o primeiro... não é instinto, é senso que o bebê desenvolve, né? Ou seja, os primeiros sensos. Por quê? Porque ele tem a boca usando para mamar no peito da mãe e assim por diante. Então, aquela chupeta acalma o bebê. Quem já foi pai ou mãe sabe disso. Só que caiu da esquerda o bebê, o maiorzinho, nota que ele tem metade dos braços só. Não é verdade? E mesmo assim, ele se esforça para pegar a chupeta para dar para o bebezinho. O que quer dizer isso? A mensagem, gente, é que todos nós podemos ajudar o próximo. E que as nossas dificuldades, elas não são empecilhos. E é por isso que pedimos, né, para Jesus, para os nossos anjos guardiões, para que nossas dificuldades ainda, muitas vezes morais, não físicas, mas também físicas se tivermos, elas não impeçam de nós ajudarmos o próximo. Porque, como falamos antes, olhamos aí para fora e ainda existe muito mal por aí. Ligamos a televisão, abrimos os jornais, ainda a maldade é muito presente nos dias de hoje. Né? Mas temos um exemplo aqui lindo dessas crianças, onde um deles, com dificuldades físicas, ainda consegue ajudar o próximo. Não é verdade? Que lindo isso. E aí perguntamos, será que é fácil, então, fazer o bem e seguir as leis divinas, como Emmanuel falou? Será que é fácil, gente? Respondo aí para vocês mesmos, né? Quem acha que é fácil, vamos levantar a mão. Quem acha que não é, ou seja, para
resumir aqui. Olhando para a Amazon, uma pesquisa simples. How to do good. Ou seja, como fazer o bem. Mais de 3.000 resultados de livros. Aí você fala, então vamos ler os 3.000 livros, que aí vamos ficar craque em fazer o bem. Na verdade, com certeza. Bem provável. Porém, teoria, né? Ainda não a prática. Vamos ler então as leis divinas. Uma pesquisa na Amazon, Divine Laws, em inglês, hein? Não pesquisei outros idiomas, vamos dizer assim. Mais de 1.000 livros que falam sobre as leis divinas. Então, óbvio que não é fácil. Não é fácil. Mas como então proceder bem? Essa é a pergunta que Kardec fez também, né? E aí aprendemos com ele, no Livro dos Espíritos, tá lá, né? O homem procede bem, ou seja, o ser humano procede bem, quando tudo faz pelo bem de todos. Porque então cumpre a lei de Deus. Nota que ele falou, ele não disse quando tudo faz pelo bem. Ele falou mais ainda, porque muitas vezes fazemos tudo pelo bem dos nossos filhos, pelo bem dos nossos esposos, dos nossos trabalhos, mas não de todos. Né? E aí uma ética mais curiosa, vamos dizer assim, né? Quando nós realmente olharmos para aqueles seres, né, os nossos filhos, vamos dizer assim, ou aqueles que nós amamos, e tivemos que fazer o bem, mas não só para eles e para aqueles à volta deles também. E isso realmente é o ser humano procedendo bem. Né? Por isso que Kardec é muito claro nessa lógica aqui, quando nós fizermos tudo pelo bem de todos, sem exceção, gente. Não é pelo bem dos espíritas, dos bostonianos, dos brasileiros, né? Daqueles que torcem para o Palmeiras. Não. É o bem de todos. Quando fizermos tudo pelo bem de todos, aí estaremos cumprindo as leis de Deus. Claro, mas é impossível fazer isso nos dias de hoje. Eu não diria que é impossível, eu digo que é muito difícil. Mas, quando olhamos, por exemplo, essas passeatas dos dias de hoje, o movimento, né, dos Black Lives Matter, quando olhamos para isso, eu vejo algo diferente do que isso aconteceu na década de 60 nesse país, por exemplo. Eu vejo hoje muita gente de pele branca marchando lado a lado para que realmente se faça justiça social para todos. E que não somente alguns tenham melhor acesso a escolas, a empregos, a benefícios, não. Né? Então isso eu vejo. Aqueles que já estão querendo bem para todos. E não só marchando para aquilo que eles acreditam e assim por diante. Eu vejo, por exemplo, no mês de junho, né, que é esse mês que nós levantamos a bandeira LGBTQ, ou seja, meus amigos, todos nós somos filhos de Deus. Todos temos os mesmos direitos. Deus não ama um filho mais do que o outro, como também nós não amamos um filho mais do que o outro. Então não importa a condição que nós estejamos no mundo hoje. Porque aprendemos com o Espiritismo que através da reencarnação, amanhã teremos outra condição. E talvez a condição essa, oprimida, com mais dificuldade, começamos essa corrida um pouco mais, né, atrasados, assim por diante. Então, aquele que tudo faz pelo bem de todos está cumprindo a lei de Deus. Aquele que procura o bem de todo mundo, gente. E esse todo mundo, nós temos que expandir além da nossa família, da nossa cidade, do movimento espírita, dos religiosos, dos ateus, todos os 8 bilhões de pessoas encarnadas e mais alguns tantos bilhões desencarnados. Bom, preciso facilitar então, porque está mais difícil agora, né? Imagina, fazer o bem para bilhões e bilhões de pessoas. Vamos facilitar então. Livro dos Espíritos, está lá. Poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações. Poderia sempre o homem, pelos seus esforços, né, vencer suas más inclinações. Para aqueles que sabem usar bem o Zoom,
Levantem a mãozinha aí se vocês acham que é sim, que nós podemos sempre vencer os maus esforços. Para quem não sabe, é se você clicar nos participantes, tem lá a opção de levantar a mão, né? Raise hand. Quem consegue clicar para a gente, para ter uma ideia de que sim, todas as vezes nós conseguimos vencer o mal. O cara levantou, a Samara, não sei. Vamos esperar que as pessoas consigam achar a mãozinha. Né? Quem acha que nós podemos sim vencer o mal, né? Através dos nossos próprios esforços, acha que sim, levanta a mão. Lidiana também levantou. Ok. Vamos lá para a resposta, então? Olha, a Tereza também levantou, a Patrícia, ok. Metade, mais ou menos, levantou, né? Então, os espíritos imortais são muito claros a Kardec. Eles dizem assim, sim, ou seja, sim, categóricos. Nós podemos, através dos nossos esforços, vencer nossas más inclinações. Só que eles continuam. E frequentemente fazendo esforços muito insignificantes. Meus amigos, a primeira vez que eu li isso, deve ser uns 30 anos atrás, eu quase caí da cadeira. Falei, meu Deus do céu, o que eu estou fazendo de errado? Então, se eu consigo... Eu estou aprendendo aqui que o livro de Santo Agostinho está dizendo, sim, muitas vezes esses esforços são insignificantes. O que nos falta é vontade. Aí eu pensei assim, mas eu tenho vontade, eu quero mudar. Mas a pergunta que vinha, você quer mudar mesmo? Você quer mudar para algo que você acha que é melhor ou quer mudar para algo que vai ser melhor para você? Nem sempre as duas coisas são a mesma coisa. Né? Aí ele continua. Com poucos dentre vós fazem esforços. E, gente, aqui não estou falando só em... eu quero emagrecer. Eu quero um emprego melhor. Eu quero arrumar um namorado, uma namorada, né? Um marido, uma marida. Estou dizendo aqui, gente, são más inclinações nossas. Ainda não consigo ter paciência, ainda sou muito maledicente, ainda falo muito tal coisa, ainda faço tal... Né? Ou seja, ele diz que o que nos falta é a vontade. Mas que vontade que é essa que inibe, né, grande parte da população? Que vontade que é essa que, mesmo com esforços insignificantes, ela seria realmente arrebatada para que as nossas más inclinações fossem vencidas? De novo, quando nós tiramos o espírito da letra desta mensagem de Santo Agostinho, nós vemos que muitas vezes, gente, nós queremos mudar, mas não para o nosso melhor. Nós queremos mudar para algo que nós acreditamos que seja o nosso melhor. Né? De repente, uma mudança financeira, né? De repente, uma mudança de status social, de repente, uma mudança... E quem diria, quem disse que aquela mudança nos vai trazer outros problemas lá na frente? Então, Deus, que tudo sabe, né? Nós que aprendemos com o Espiritismo, que às vezes essas inclinações nós temos, né? Nós temos que trabalhá-las para que a gente consiga aprender, desenvolver e sair delas lá na frente melhores do que entramos. Mas o que eu gostaria de deixar bem claro aqui é essa frase de Santo Agostinho, que é: o que nos falta é a vontade. Mas uma vontade sincera, gente. Não dá para mentir pro travesseiro. Já viu esse ditado? Né? Você mente para todo mundo. Pro seu parceiro, sua parceira, pros seus... todo mundo nós conseguimos mentir. Pro seu chefe, né? Pros seus empregados. Nós mentimos. Conseguimos mentir, vamos dizer assim. Mas não conseguimos mentir ou enganar, melhor dizendo, o nosso travesseiro. Então, a nossa vontade, ela deve ser verdadeira. Ela tem que falar mais alto dentro do nosso coração. Eu quero realmente ser o novo Flávio amanhã. Eu quero falar melhor assim. Eu quero falar menos assado. Eu quero tratar melhor o meu próximo. Eu quero ser mais amigo do fulano, porque eu quero ajudá-lo, eu preciso ajudar, enfim. Né? Quando essa vontade ela é genuína, né? Muitas vezes é uma vontade que ela é rápida, ela é simples e transforma o nosso pensamento. Aí eu fazer uma palestra parecida com essa, com esse mesmo texto,
uma pessoa levantou a mão assim, eu lembro muito claro. Flávio, então me dá aí um trabalho prático para fazer isso. Eu não consigo. Eu não consigo. Peço oração, isso ok, leio, mas não consigo mudar. Eu não consigo mudar. E aí, nós falamos para essa companheira nossa, foi algo bem simples. Sempre que nós oramos para Deus, nós pedimos, louvamos, agradecemos alguma coisa. Não é verdade? Mas muitas vezes nós esquecemos de ouvir o que Deus tem para nos dizer. Ele quer nos dizer. Ele está pronto com o megafone ligado. Só que nós estamos tão ocupados com o dia a dia, com os afazeres, com as responsabilidades, com tudo aquilo que nós nos predispusermos a fazer, acabamos esquecendo de ouvir a Deus. Então, o segredo, ou a regra que eu digo, o conselho, vamos dizer assim, para ouvir a Deus é meditação. Né? Aqueles poucos minutos que nós paramos, tudo que está à nossa volta, o mundo para à nossa volta, nos colocamos numa posição tranquila, né? Meditamos por alguns minutos, nós fazemos essa viagem, né, para dentro, não para fora, esquecemos o que está lá de fora, olhamos para dentro e aí geralmente ouvimos aquela voz, aquele pensamento, aquela intuição. Flávio, vai para tal caminho. Fulano, faz tal coisa. Ciclano, pensa assim diferente. Leia tal livro. Né? Ligue para tal pessoa. E aí, milagrosamente, entre aspas, a gente liga, a pessoa fala um assunto, fala, opa, nem pensei nisso. Olha que interessante. Ou você vai pegar um livro e abre aquela página, nossa, essa página foi para mim. Praticamente foi para mim. Então, a meditação ajuda muito. Fazer com que essa vontade, insignificante que seja, ou pequena que seja, nos gere esses esforços e que a gente vá mudando aos poucos as más inclinações. Essa é a ideia. Então, para facilitar ainda mais, gente, porque eu acredito muito que o espiritismo é bem pragmático. Ele tem que funcionar no nosso dia a dia, em todas as circunstâncias das nossas vidas. Eu realmente acredito nisso. E esse Kardec nos mostra, né? Que nos mostra olharmos para essa filosofia, né? Com consequências morais, para essa nova doutrina religiosa, que realmente tira os rótulos, os rituais, os dogmas. Não. Isso aqui não precisa mais. Nós já conseguimos entender o Evangelho de Jesus como esse veículo transformacional que nos dá condições ou ferramentas para melhor chegarmos ao destino, né? Ou para mais rápido chegarmos ao destino. Para facilitar mais ainda, Emmanuel diz que o bem ele deve ser nosso maior defensor. E ele é através da caridade. Nós nunca acabamos ou termina-se as opções de fazermos a caridade, né? Ele continua dizendo que o bem que praticamos, em algum lugar, é o nosso advogado em toda parte. Através do amor que nos eleva, o mundo se aprimora. Amemos, meus irmãos, pois é em Cristo, e alcançaremos a glória eterna. Ou seja, o que ele quer dizer aqui é que quanto mais caridosos nós formos, quanto mais amáveis nós formos, quanto mais nós ajudarmos o próximo, ou perdoarmos, ou formos benevolentes, né? ou sermos indulgentes para as faltas alheias, quanto mais praticarmos esses, né, comportamentos, esses todos serão nossos advogados lá na frente, que vão nos ajudar a sair de algumas enrascadas. Isso que a gente aprende com o Espiritismo. Né? Então, para tentar finalizar aqui, em um singelo começo, né? Viver bem, Kardec diz, é viver para o bem, ou para o bem. Muito claro isso. Vive bem quem vive para o bem. Quem é otimista, quem tem pensamento positivo, quem vê o copo sempre meio cheio, ao invés de meio vazio, quem olha para as coisas e sempre pressupõe a intenção positiva. Essas pessoas que vivem bem, gente. Ah, mas você não sabe o que eu não sei o que se passa na vida de ninguém. É óbvio que eu não sei. Nós não temos como saber isso. Porém, aprendemos com o Espiritismo é que não importa as dificuldades, não importa os problemas que tenhamos no dia de hoje. O otimismo,
o viver para o bem, ele que vai trazer ferramentas maravilhosas para nós realmente alcançarmos lá na frente. E aí Kardec diz que vive para o bem quem? Olha que lindo isso, gente. Encontra satisfação nos benefícios que espalha. Ou seja, sempre que nós espalharmos coisas boas, um sorriso, um abraço, né? Uma oração, um telefonema. Por exemplo, algo prático. Depois da palestra de hoje, pega o telefone, gente. Liga para aquela pessoa que você magoou lá atrás. Pega o telefone, liga para o seu pai, para sua mãe, e fala: pai, mãe, eu amo tanto você. Faz tanto tempo que eu não falo com você, porém eu te amo muito. Eu só queria que você soubesse que eu te amo muito. Esses pequenos gestos, meus amigos, coisas singelas, simples, nos trazem uma satisfação gigantesca. Kardec nos mostra. Eles nos emprestam, no serviço que nós prestamos, né? Nos fazem ditosos, felizes. Os outros, as lágrimas que enxugamos, nos trazem consolações que prodigalizam os aflitos. Ou seja, quantas lágrimas enxugarmos, nós realmente ajudando aquelas pessoas que passam por dificuldades, né? Isso nos vai ajudar também lá na frente. Ele continua aqui. Aquele que vive para o bem tem que sempre ter o primeiro impulso pensando nos outros, antes de pensarmos em nós mesmos. É para cuidar dos interesses dos outros antes de cuidarmos do nosso próprio interesse. Quando Kardec disse isso, no Evangelho segundo o Espiritismo, eu falei, meu Deus, né? Eu lembro de ter lido isso há muito tempo atrás. Eu falei, meu Deus, ou seja, não importa o que fazem para mim, o que importa é como eu reajo da situação. Não importa o que me acontece, o que importa é como eu tiro um benefício daquilo que me aconteceu. Ah, Flávio, mas foi uma coisa muito difícil, né? Óbvio que nós não temos ideia, né, e condição de falar sobre um fato específico de alguém. Porém, nós aprendemos com o Espiritismo, se algo muito difícil aconteceu com você, aconteceu conosco, alguma coisa existia por trás daquilo. Porque nós nunca somos injustiçados. Né? Nunca. Ainda há, assim, muita injustiça no mundo. Ainda há, assim, muitos injustos, mas não há injustiçados. Ou seja, quando nos dotamos desse conhecimento, desta ferramenta, é algo muito ruim nos acontece, paramos e falamos, meu Deus, me ajude a compreender isso. Não porque eu passei por isso, mas sim, a pergunta que devemos fazer é, qual o ensinamento para tudo isso? Por que aconteceu isso? Eu vou descobrir lá na frente. Talvez eu não tenha condição de descobrir agora, porque envolve uma reencarnação, porque envolve uma outra pessoa, porque envolve vidas, né, extras e assim por diante. Então eu não vou ter como compreender tudo agora. Mas como eu já sei que nada acontece por acaso, e que se aconteceu comigo, eu também tenho uma participação naquilo, eu me pergunto qual o ensinamento por trás disso. E se há um ensinamento, eu devo sempre estar feliz com aquilo. Ou pelo menos achar algo positivo para poder trabalhar com aquilo, né, e continuar progredindo. Olha que lindo isso, que está em Hebreus. Se eu não me engano, é Hebreus. Né? Não deixem de fazer o bem e de ajudar uns aos outros, pois são esses os sacrifícios que agradam a Deus. Né? Nesse sentido, precisamos, né, entender um pouco mais da psicosfera social que passava nos hebreus naquela época. Ou seja, eles acreditavam que para eles tinham que agradar a Deus, né? Muitas vezes com oferendas, coisas assim. Então o agrado a Deus, para eles, queria dizer o cumprimento das leis divinas. Nós já aprendemos que Deus não quer nosso agrado. Ele não precisa disso. O que Deus quer é que nós nos transformemos. O que Ele espera de cada um de nós é essa nossa transformação moral. Aliás, esta é a definição que Kardec dá aos espíritas, no livro chamado O que é o Espiritismo. Ele diz assim, que reconhecem-se os verdadeiros espíritas, o verdadeiro espírita, pela sua transformação moral, pelos esforços que faz para domar as suas más tendências e inclinações. Notem,
Kardec não falou assim, o espírita é aquele que vai à casa espírita 4 vezes por semana, que dá passe, que faz palestra, que não, nada disso. Ele falou que o espírita, né, são aqueles que se transformam moralmente. Ou seja, na época dos hebreus, eles acreditavam que precisavam fazer, né, doações, agradar a Deus. Hoje entendemos melhor e vemos que o que nos é pedido é que nos transformemos. Que o homem, né, Flávio de hoje, a pessoa Flávio de hoje, seja melhor que a pessoa Flávio de ontem. Que a pessoa Flávio de amanhã seja melhor que a pessoa Flávio de hoje. E com isso, realmente estamos progredindo, estamos vivendo, né, para o bem do próximo e para o nosso bem, né, por assim dizer. Então, um exemplo bem mais claro ainda, esperamos, né? Todos temos uma única meta, como nos diz Joana de Ângeles, nesse livrinho aqui chamado Momentos Enriquecedores, que eu aconselho assim, a todo mundo a ler, que é um livro fantástico, né? E a meta essa é só uma, que é o bem. Ela fala assim: filhos da alma, nunca desistam de fazer o bem. Faça o aparente triunfo do mal em desgoverno, em torno de suas vidas. Ou seja, mesmo que olharmos e a nossa vida tiver uma meleca por fora, vamos dizer assim, né? Para não falar outra coisa. Tivesse assim, muito difícil, muito complexa. Mesmo que isso aconteça, nunca desistamos de fazer o bem. Nunca é o que ela nos pede. A exemplo do bebê, que tinha só meio braço, lembram do vídeo? Ele vai pegar a chupeta para dar por irmão dele. Então, esse mal que está em desgoverno, muitas vezes, à volta, nem sempre temos controle. Aliás, muito poucas vezes temos controle do que nos acontece, né? Porém, mesmo assim, não desistamos de fazer o bem. Por quê? Porque lá na frente, meus amigos, a tempestade vai passar. A gente sabe que passa. E quem mora em Boston sabe disso todos os anos. Aquela última nevasca de março, de abril, que acho que vai cair o mundo. E depois vem junho, maio, junho, acabou. Passou a tempestade. Ou seja, ela diz que depois que a tempestade passar, a luz volta a fulgir, né? A resplandecer. A sombra é somente a ausência da claridade. Como o mal é a ausência do bem, ele não existe, vamos dizer assim, né? Aqui ela diz que a sombra não é real. Só Deus é vida. E somente o bem é a meta. Essa frase, gente, dá para fazer uma outra palestra atrás dela, de tão maravilhosa que ela é. Eu quis trazer para vocês por uma razão muito específica, né? Hoje passamos por muitas dificuldades. O mundo aí fora passa por muitos, né, momentos conturbados. Sejam as mudanças sociais, políticas, o coronavírus, né? Quando olhamos para fora, muita gente meio que se perde. Acha que Deus não existe. Deus não existe, como é que pode estar acontecendo isso? Deus... E começa a se perguntar muitas vezes essas coisas, né? Mas nós aprendemos com o Espiritismo que não. Tudo está sob o controle de Deus. Se assim não fosse, não estaria acontecendo. Mesmo que muitas vezes possa parecer que as coisas estão sendo destruídas. Se olharmos lá no livro dos Espíritos, Kardec tem um capítulo sobre lei de destruição. Que muitas vezes é necessário que se destruam para que se construam coisas melhores, né? Ou seja, se nós passamos por dificuldades, seja elas quais forem, né? Mas não importa. Não importa quais forem as dificuldades. Mesmo que esse aparente, olha que lindo isso ela fala, aparente triunfo do mal em desgoverno. Quando olhamos muitas vezes para fora, esse mal está governando o mundo, né? As pessoas estão aí. Aparente triunfo do mal. Porque nunca é o triunfo final. O triunfo final somente é em Deus. Nossa meta única, como ela diz, né? Sempre é o bem. Nunca é nada mais, né? Então, de novo, para ficar bem solidificada a mensagem, gente, né? Olhamos para fora, desgraças, problemas, coronavírus, né? Dificuldade, desemprego, né? As pessoas praticando mal ainda, mortes, né? A polícia com brutalidade, enfim, não importa o que seja,
né? Tudo isso, gente, está acontecendo por uma razão. Muitas vezes não entendemos a razão ainda, mas certamente sairemos disso melhores do que aqui adentramos. Então, para finalizar com chave de ouro, vamos dizer assim, Kardec, lá na pergunta 642 do Livro dos Espíritos, fala assim: não basta não fazer mal. O homem responderá, o ser humano, né? Responderá pelo mal resultante de não haver praticado o bem. Então, meu convite, do fundo do meu coração, gente, para todos, sempre que tivermos chance de fazer o bem, de pegar o telefone e de ligar para aquele ser, aquele fulano, aquela ciclana, que nós lá atrás magoamos, decepcionamos, né? Pisamos na bola, peçamos desculpas. Ó, fulano, me desculpa, estava com a cabeça cheia, falei besteira, sabe, sei que você se ofendeu, me desculpa. Eu vou te ligar para te pedir desculpas. Ah, um irmão que faz tanto tempo que eu não falo, liga para ele. Ó, fulano, eu só queria te ligar, falar que eu amo você, sabe? Pensei em você agora, lembrei de você neste momento. Só queria te dizer isso. Porque muitas vezes, gente, essa oportunidade pode não existir lá na frente. E se nós não praticarmos o bem, quando temos a chance de praticar o bem, né? Kardec diz, é a mesma coisa que fazer o mal. Então, ou seja, como João nos mostrou que a única meta é o bem, nós esperamos realmente, do fundo dos nossos corações, que essas pequenas palavras, esses pequenos slides, tenham servido de motivação, né? de convite para que todos nós vençamos o mal. Mesmo que nós olhemos para essa foto e vemos esse, né, pai e essa filha nessa imensidão, dessa barragem de água, que nada além, nada está perto, tudo está longe, né? Esse mal pode imaginar. Não, tudo está sob controle, pois tudo está, né, aos olhos de Deus. O que nós sempre devemos fazer é olhar para as coisas positivamente. Olhar para fora e continuarmos com otimismo, com bem-estar. Porque Kardec mesmo diz que o viver bem é viver para fazer o bem ao próximo. Obrigado, gente, pela atenção. Vou parar aqui de compartilhar a apresentação. E de volta para você, Rodolfo. Se a gente tiver alguma pergunta, algum comentário, eu adoraria continuar esse nosso bate-papo aqui. A gente quer agradecer muito a você, viu, Flávio? Como sempre, né? A tua presença é um raio de alegria quando vem visitar a gente. Pelo Zoom ou fora do Zoom, virtualmente ou não, é uma alegria ter você, de verdade, do fundo do coração. A gente quer te agradecer muito. E especialmente hoje, porque por conta de tudo que acontece aí fora, né? E muitas vezes por conta de tudo que acontece dentro de nós também, né? É sempre bom a gente ser lembrado, com base na doutrina espírita, que a gente consegue, né? A gente consegue se vencer, a gente consegue se melhorar e que a gente não pode perder a oportunidade de ser útil e de fazer o melhor que tiver ao nosso alcance. Porque o tempo urge, na verdade, estamos em momento de mudança. Então temos que aproveitar as oportunidades que Deus nos coloca nas mãos. E que bom que você veio e lembrou isso da gente. Então a gente quer te agradecer do fundo do coração. Venha mais vezes para nos relembrar daquilo que às vezes a gente esquece e que é tão fundamental, né, para a gente. E nessa nota de alegria e de gratidão, né, a gente quer agradecer a presença sua, dos companheiros todos que estão aqui, dos desencarnados que também estão conosco, né? E vamos fazer a nossa prece, né? E no tom da gratidão, porque tem uma coisa que a gente precisa ser muito grato por tudo o tempo todo, né? Para a gente poder se vencer e vencer o mal, né? Vencer a sombra, né? Que é a ausência da luz, mas que está lá. Vai se transformar em luz um dia, como vai se transformar em nós também, não é? Vamos fazer tudo que a gente puder para que essa transformação ocorra.